A minha esposa faleceu. E esse foi o melhor presente de Natal que eu poderia ter ganhado. 2022 começou como o pior ano da minha vida. Logo no início, eu descobri que minha esposa, com quem eu estive por 5 anos, estava tendo um caso com um dos ex-namorados dela. Nosso casamento nunca foi perfeito. Eu não sou ingênuo de dizer que era o marido ideal, mas me esforcei. Dei tudo de mim. Me comprometi, trabalhei duro, tentei construir algo sólido entre nós. Mas, o esforço era só meu. Depois que peguei ela em flagrante, a máscara caiu completamente. A mulher que eu achava conhecer mostrou um lado que eu jamais imaginaria. Ela não apenas admitiu o caso, como também começou a transformar minha vida em um verdadeiro pesadelo. Primeiro, ela me expulsou ilegalmente da casa que nós dividíamos. Depois, tentou manipular a polícia com mentiras para me incriminar. Como se não bastasse, começou a plantar dúvidas nos meus círculos sociais, tentando virar nossos amigos contra mim. E pior, tentou me prejudicar no trabalho, meu único refúgio naquele momento. Alguns amigos acreditaram nela. Outros não. Mas eu? Eu estava sozinho, lutando contra tudo isso enquanto lidava com a dor do fim do nosso casamento. Achei que as coisas não poderiam piorar, mas então veio a notícia que me deixou sem chão e ela estava grávida. Não era meu filho. Era do homem com quem ela me traiu. Sabe o que é pior? Eu ainda tive uma pontinha de esperança de que isso aceleraria nosso divórcio, mas não. Ela ficou ainda mais determinada a me destruir. E então, chegou o Natal. Uma data que muitos celebram como um momento de paz e união, mas que, para mim, trouxe o fim de uma tempestade. Naquela noite, minha esposa e o homem com quem ela estava foram a uma festa. Eles beberam. Ela, grávida de 5 meses, completamente imprudente. Na volta, ele decidiu dirigir. Foi um erro fatal. O carro perdeu o controle e ambos morreram no acidente. Eu não soube como reagir. Fiquei em choque. Depois de tudo o que aconteceu, parecia que o universo tinha resolvido dar um basta de forma brutal e definitiva. O mais irônico? No estado onde moro, com a morte dela, nosso divórcio foi automaticamente encerrado, como se nunca tivesse começado. A casa que ela me tirou agora é minha novamente. E eu sou o beneficiário da apólice de seguro de vida dela. Então, os pais dela me ligaram. Chorando. Pedindo ajuda para organizar o funeral. Atender aquele telefonema foi estranho, eles agiram como se nada do que aconteceu no último ano tivesse existido. Como se o inferno que ela trouxe à minha vida fosse uma página em branco. Eu disse a eles que não pagaria um funeral. Ofereci o básico, pagar pela cremação e entregar as cinzas numa urna simples. Isso foi o máximo que pude fazer. Eles ficaram indignados, tentaram me culpar, mas eu desliguei e bloqueei todos os números da família dela. Agora, estou me preparando para recomeçar. Na próxima semana, volto para minha casa. Já organizei para que as coisas dela sejam retiradas e enviadas para um depósito. Não quero vestígios dela na minha nova vida. Eu não sei se acredito em karma ou em destino, mas parece que, de alguma forma, essa tempestade finalmente acabou. E, apesar de tudo, estou grato por ter sobrevivido. A atualização. Decidi elaborar alguns pontos comuns que vejo neste post aqui, pois responder a todos os comentários seria demais. Primeiro, alguns estão me julgando pela forma como estou reagindo à morte de 3 pessoas. Você está certo, não é normal nem saudável. Não sinto emoções em relação à minha ex neste momento. Todo o meu ódio, ressentimento e arrependimento evaporaram quando soube da morte dela. Não sinto nada além de alívio agora. Este vazio me consumiu lentamente nos últimos dias. Sinto-me entorpecido. Como se estivesse sonhando. Como se o que aconteceu não fosse real. Esta mulher fez da minha vida um inferno por mais de 1 ano. Ela decidiu me destruir e não pararia até que o fizesse. Não gosto do fato de me sentir assim pela morte de 3 pessoas, mas essa não é uma caixa que me sinto pronto para desempacotar neste momento. Em segundo lugar, entrei em contato com a mãe da minha ex hoje e as coisas estão muito mais civilizadas agora. Vou pagar a empresa de transporte para mover as coisas dela para uma das unidades de armazenamento e eles podem resolver o resto. A mãe dela me revelou que eles não têm condições de hospedar um funeral para minha ex. Sou 100% o beneficiário legal do seguro de vida dela. Apesar do meu ódio passado pela família dela, disse a mãe dela que darei a eles uma pequena quantia do seguro de vida dela para que eles possam fazer um serviço e organizar a logística do enterro para ela. Isso depende de cortarmos os laços depois e eu não me envolverei mais no funeral dela. Ainda estarei falando com um advogado. Por fim, não vou me aprofundar mais, exceto que as únicas vidas perdidas foram a dela, a de seu pretendente e a do filho que ainda não nasceu. Alguns estão dizendo que eu deveria vender a casa. Agora, eu só quero voltar para minha casa.
Os detalhes de onde eu vou parar, seja lá ou em algum lugar além do arco-íris, ainda não foram determinados. Eu não sei o que a vida reserva para mim, ou para qualquer um de nós. Este evento aconteceu, talvez por uma razão ou talvez o universo não tenha lógica alguma. Este presente pôs fim a um período da minha vida que me levou à beira da destruição. É mórbido pensar que a morte de 3 pessoas foi o que me puxou para o outro lado vivo. É interessante o quão rápido tudo pode mudar ou acabar. Minha noiva me traiu enquanto eu estava fora no Natal. Estamos noivos há apenas 7 meses. Juntos há 4 anos. Não sei o que fazer. Nós nos conhecemos na faculdade de medicina no Centro-Oeste. Logo depois de começarmos a namorar, a irmã dela tentou contra a própria vida, e eu perdi toda a minha carreira médica, agora tenho uma carreira na política. Ela pediu para morar comigo apenas alguns meses depois que começamos a namorar e eu disse ok, logo depois que a irmã dela partiu. Eu a apoiei para ajudá-la a se curar por anos, ajudei a passar pela faculdade de medicina financeiramente, emocionalmente e ajudei com seus estudos. Nós passamos pela pandemia juntos. Levantamos pesos juntos quase todos os dias. Fizemos todas as coisas que um casal faz. Eu a enchi de presentes, elogios, paixão e dei a ela tudo de mim. Por volta de 2 anos e meio de relacionamento, no verão de 2021, ela disse que queria dar um tempo, e eu relutantemente concordei, era aceitar o intervalo ou perdê-la, com a condição de que ela não se envolvesse com mais ninguém. Eu sabia que ela tinha um comportamento que buscava atenção, então imaginei que talvez ela quisesse apenas algo novo. No aniversário dela, em outubro daquele ano, enquanto ainda estávamos no intervalo, ela me disse que sairia com as amigas naquela noite. Algo não me parecia certo, então olhei as mensagens dela no computador e descobri que ela já tinha dormido com um cara naquela mesma semana, quando eu estava fora da cidade a trabalho, e que ele iria buscá-la novamente naquela noite. O homem era um sugar daddy, o que não fazia muito sentido para mim, já que eu pagava todas as contas e despesas dela, então ela não precisava realmente de dinheiro. Eu não podia acreditar no que estava lendo, então fui até o lugar onde ela disse que estaria e esperei. Depois de cerca de 30 minutos, o homem com quem ela estava me traindo, não me importava se estávamos em um intervalo, a deixou no local após terem feito sexo em um estacionamento. Confrontei o homem e disse para ele nunca mais entrar em contato com ela, ou eu contaria à esposa dele. Nunca mais ouvi falar dele. Sinto vergonha de ter feito isso, mas precisava saber e ver com meus próprios olhos. Depois de cerca de 1 mês, eu a perdoei por isso, e nosso relacionamento parecia estar de volta aos trilhos. Ela parecia muito arrependida. Disse que um dos motivos principais pelos quais ela se sentia sufocada e precisava de espaço era que não sabia se eu estava realmente comprometido com ela, já que eu ainda não havia feito um pedido de casamento. Achei que 2022 foi um ótimo ano para nós. Em janeiro, compramos um cachorro juntos, um Golden Doodle perfeito. Ela pagou por ele, mas eu assinei os papéis. A plaquinha dele tem meu sobrenome. Ela estava prestes a se formar na faculdade de medicina e ser alocada em um programa de residência, então quase toda semana ela falava sobre ficarmos noivos. Ela me deu um ultimato, ou eu a pediria em casamento ou ela terminaria comigo quando começasse a residência, que era do outro lado do país, na Califórnia. Pedi-a em casamento em maio, durante uma viagem linda. Ela aceitou. Eu empacotei todo o nosso apartamento e dirigi com o cachorro e o gato até a Califórnia. Enquanto ela voou, o programa dela começou poucos dias após a formatura. A Califórnia foi difícil para mim. Não tinha minha comunidade nem minha família aqui. Meu trabalho ainda era no meio oeste, então eu trabalhava remotamente e ficava muito em casa. Acho que passava cerca de 85% do tempo em casa. Acho que isso causou algum ressentimento nela. Minha noiva trabalhava muitas horas. Eu estava disposto a sacrificar tudo isso pelo nosso relacionamento. Por outro lado, além de continuar pagando todas as contas, já que ela agora ganhava dinheiro, e o custo de vida na Califórnia era muito mais alto, concordamos em dividir as despesas. Isso significava que eu podia ser mais um cuidador devido às longas horas de trabalho dela. Cuidava do cachorro, fazia todas as refeições, fazia compras, organizava as finanças, você sabe, todas aquelas tarefas chatas do dia a dia que as pessoas precisam fazer para sobreviver. No final de agosto, ela parou de usar o anel no trabalho. Disse que era porque os pacientes estavam a incomodando, já que o anel era muito bonito. Ignorei esse sinal de alerta. Ela disse que, se eu comprasse um anel de silicone menor, ela usaria, mas eu nunca comprei. Por quê? Não sei.
Não parecia ser uma prioridade. Em retrospectiva, deveria ter feito isso. Ela ainda usava o anel nos fins de semana, quando saíamos ou quando ia fazer algo em público ou com amigos. Fui visitar minha família no Natal, porque ela disse que estaria trabalhando no Natal, depois de termos passado o dia de ação de graças em casa, e eu preparei um banquete enquanto ela trabalhou o dia inteiro. Enquanto eu estava fora, ela estava agindo de forma estranha. Não atendia a minhas ligações à noite. Levava horas para responder às mensagens. Eu sabia que algo estava errado. Na noite em que voltei, 28 de dezembro, ou o dia D, confrontei-a, e ela admitiu ter me traído com alguém que conheceu no trabalho. Eles saíram em 3 encontros. O primeiro terminou em um lap dance com roupas que fez o cara gozar, e o terceiro terminou com sexo sem proteção na casa dele. Ela me disse que gostou do sexo e de como ele foi agressivo com ela, o que me surpreendeu porque eu também sou bem intenso, e nunca soube que havia algo errado com nossa vida sexual. Sempre priorizava o prazer dela. Liguei para o amante dela, e ele nem sabia que eu existia. Ela também mentiu para ele, dizendo que era solteira. Ele a bloqueou. Para piorar, isso aconteceu no dia anterior ao que deveríamos assinar um novo contrato de aluguel de 1 ano juntos, já que o nosso contrato inicial de 6 meses estava terminando. Os proprietários deixaram que ela assinasse o contrato sozinha. Fiquei com amigos por cerca de 2 semanas. Depois desse tempo, conversamos e concordamos em tentar terapia de casal, embora ela ainda não soubesse se queria continuar em um relacionamento. Após a primeira semana de terapia, as coisas pareciam estar melhorando. Ela me convidou para voltar para casa. Estávamos transando bastante. Eu estava comprando muitos móveis para o novo apartamento. Ela não estava mais falando com o amante. Então, no sábado seguinte à nossa primeira sessão de terapia, ela saiu com as amigas para uma boate, do que eu estava ok. Coincidentemente, o amante estava lá e não há muitas boates na área. Ela começou a conversar com ele e disse que só se beijaram. Sei que ela foi comer com as amigas por volta das 2h30 da manhã e chegou em casa às 4h. Depois disso, ela mudou completamente. Parou de tentar reconciliar. Continuou falando com o amante e disse claramente que não queria mais estar em um relacionamento. Liguei novamente para o amante e disse que, se ele não se afastasse, haveria problemas. Ele disse que ela mentiu para ele de novo e a bloqueou. Depois, ela fez uma viagem com a família e voltou ontem. Conversamos, e ela disse que não sentia mais atração por mim desde agosto. Isso foi apenas 3 meses após ficarmos noivos e mal 2 meses depois de eu mudar minha vida inteira para a Califórnia. Estou completamente perdido com isso. Ambos somos atraentes em forma, mas sei que o amante era mais alto do que eu, minha noiva e eu tínhamos quase a mesma altura, 1,78 metros. Ela talvez fosse 1,79 metros. Ela também disse que estava se sentindo sufocada e presa porque eu estava muito em casa e não tinha um emprego tradicional de 9 às 17 horas, embora eu ainda ganhe mais dinheiro do que ela. Ambos somos bem educados. Perguntei por que ela não falou comigo sobre isso antes, para que pudéssemos tentar consertar o relacionamento e entender por que ela estava se sentindo assim. Ela disse que não e que só queria ficar sozinha e sair com outras pessoas. Disse a ela que estava cometendo um erro e que eu não ficaria esperando ser uma segunda opção. Sei que simplesmente preciso arrumar minhas coisas e voltar para o meio oeste. Mas, cara, isso parece tão definitivo. Não estou apenas perdendo minha pessoa, minha melhor amiga, por quem sacrifiquei tudo, mas também estou perdendo nosso cachorro, que amo tanto e é muito apegado a nós dois. Ela pagou por ele, mas eu era o principal cuidador. Minha irmã diz que não devo lutar pelo cachorro porque ele só me lembraria da minha noiva. Provavelmente ela está certa. Não entendo como alguém pode mudar de ideia sobre amar outra pessoa tão rapidamente. Foi ela quem insistiu para que eu a pedisse em casamento. Foi ela quem insistiu para que morássemos juntos. Foi ela quem insistiu para que eu me mudasse com ela para a Califórnia. Estávamos apenas falando sobre ter filhos e comprar uma casa juntos em novembro passado. Sinto-me tão usado e traído. Sacrifiquei tanto por 4 anos, e ela não pode sacrificar um único mês para tentar dar uma chance à reconciliação e ver se é possível consertar as coisas? Nosso noivado foi uma mentira tão grande que não vale nem a tentativa? Não é justo. Odeio isso. Não consigo dormir. Não consigo comer. E não sei como seguir em frente. Atualização.
Muita coisa aconteceu na semana passada. Atualmente, estou viajando de carro para o centro-oeste e devo voltar amanhã. Deixei o cachorro. O contatinho original dela bloqueou, mas agora ela está trocando mensagens e se envolvendo intimamente com vários outros homens. Estou considerando mandar uma mensagem para eles para expô-la e alertá-los. Essa tem sido a coisa mais difícil que já tive que fazer. Minha ex-noiva voltou do cruzeiro com a família no dia 12 de fevereiro. Ela me disse que não voltaria antes do dia 16 de fevereiro, então eu planejei originalmente deixar nossa casa no dia 17 de fevereiro. Quando ela chegou, fez um grande alarde sobre eu sair o mais rápido possível. Atribuí isso ao fato de que ela queria sair para encontros durante essa semana, já que não teria tempo no mês seguinte devido ao início de uma nova rotação clínica. Mantive minha posição e disse a ela que partiria por volta do dia 16 de fevereiro, pois mudar para o outro lado do país não é fácil, e eu precisava de um tempo para terminar de fazer as malas e alugar um carro para a viagem, não que ela soubesse, e fui eu quem nos trouxe para a Califórnia há 7 meses, tudo que ela fez foi pegar um avião. Algumas coisas desagradáveis surgiram essa semana. Ela me disse que nunca teve uma faísca comigo durante os 4 anos em que estivemos juntos. Não acredito nisso, pois sempre fomos muito apaixonados, e sou um homem atraente. Ela disse que me via mais como um melhor amigo e apoio, e que depois que sua irmã faleceu, isso confundiu seus sentimentos por mim. Nesse ponto, ela disse que não sabia se realmente me amou nos 4 anos em que estivemos juntos, embora tenha me implorado para pedi-la em casamento. Ela também me contou que, nas últimas vezes em que dormimos juntos, estava pensando no contatinho original, e não em mim. Consegui então adiantar minha data de mudança para o dia 15 de fevereiro, pois queria sair o quanto antes. Ela saiu para encontros na segunda e terça-feira, 13 e 14 de fevereiro, dia dos namorados e nosso aniversário. Ela admitiu que fez isso para esfregar tudo na minha cara. Não tenho orgulho disso e sei que preciso de ajuda, mas não sabia o que pensar naquele momento, não sabia o que era mentira e o que era verdade. Então, dei uma espiada nas mensagens dela uma última vez e vi coisas que gostaria de não ter visto. Desde que o Afair original a bloqueou por mentir para ele, sobre mim, ela baixou o Indy e começou a conversar, mandar mensagens e marcar encontros com nada menos que 7 homens. Com alguns, ela estava apenas conversando, com outros tentando escapar de compromissos, mas com 2 ou 3 estava trocando mensagens de forma mais intensa. Não tenho dúvidas de que, se o Afair não a tivesse bloqueado, ela ainda estaria falando com ele. Mas como ele fez isso, e ela precisa de atenção e não consegue ficar sozinha, apesar de sua besteira sobre querer trabalhar em si mesma, já que vai de um relacionamento para o outro, ela encontrou novos homens para lhe dar atenção. Havia um cara em particular. Vamos chamá-lo de K. Ela parece levar esse cara muito a sério. Ela contou a ele uma versão distorcida sobre o nosso término, dizendo que terminamos ano passado, o que aconteceu no dia 28 de dezembro e omitiu que foi por causa da traição. Ela lhe disse o que disse a mim, sobre me ver mais como um amigo e apoio agora. E aí começou o sexting. Muitos vídeos, fotos e fantasias trocadas. Bem explícitos. Ela e eu fazíamos muito sexting, algo que ela gosta de fazer. Algumas das fantasias que ela compartilhou com ele são coisas que ela nunca mencionou para mim que tinha interesse, sextape, menage à trois, etc. Ela disse a ele que não estava conversando com outros homens, mas isso não é verdade. Ela saiu com K na terça-feira, 14 de fevereiro, e eles foram para um nível mais íntimo. Antes de eu sair, descobri que eles tinham planos de se ver novamente na quinta-feira, 16 de fevereiro, para uma sessão de Netflix e relaxamento, hoje, sexta-feira, 17 de fevereiro, para jantar, e sábado, 18 de fevereiro, para uma sessão de treino. Os sexts incluíam muito sobre sexo oral e até falavam sobre relações sem proteção, então só posso presumir que eles já estão tendo uma relação física enquanto escrevo isso. Eu fui embora na quarta-feira, 15 de fevereiro. Nos despedimos, e ambos choramos. Ela disse que sentia muito por me machucar e que me amava. Ela disse que talvez isso fosse um até logo e não um adeus. Foi uma despedida ok. Anotei o número de K e os números dos outros homens com quem ela estava conversando. Estou pensando em mandar mensagem para todos eles, para expor as mentiras dela, as traições e avisá-los para encerrar o assunto. Sinceramente, quero que ela se machuque e fique envergonhada, e uma parte de mim também não quer que esses caras se interessem por ela.
Quase mandei uma mensagem para cá na terça-feira, 14 de fevereiro, a noite antes do encontro deles, mas minha irmã me convenceu a não fazer isso, dizendo que isso me faria parecer uma pessoa louca. Admito que estou agindo como uma louca agora e me faz bisbilhotar suas mensagens. Se eu fosse mandar a mensagem, terça-feira teria sido a melhor noite para isso, já que eles já estavam se encontrando e se envolvendo fisicamente. Hoje à noite ainda seria uma boa noite para mandar, pois ele está em casa agora. Aposto todo o meu dinheiro que cá será o namorado dela no próximo mês. Mas eu sei que não estamos mais juntos. E que agora ela é problema desses novos caras. Então, ainda não mandei nenhuma mensagem. Só dói tanto saber que ela já entrou em um novo relacionamento sexual logo após eu ter saído. Não sei como deixar isso ir. Isso está consumindo tanto de mim. Eu ainda amo. Mesmo com toda a dor e o desgosto pelo comportamento atual dela. Não sei porquê, mas ainda amo. Fico enjoado quando penso nas mãos de cá nela. Atualmente, bloqueei ela de tudo, mas poderia facilmente mandar uma mensagem para os homens, se eu decidir fazer isso. E essas foram as histórias de hoje. Apesar de serem situações delicadas, acredito que elas nos fazem refletir sobre relacionamentos e escolhas, especialmente nessa época do ano, em que o espírito natalino nos convida a pensar em valores como empatia e união. Desejo que o Natal de vocês seja cheio de momentos especiais ao lado das pessoas que realmente importam, e que o ano de 2025 traga muita paz, alegria e novos começos. Não se esqueçam de apoiar o canal deixando um like, se inscrevendo e compartilhando suas opiniões nos comentários. Muito obrigada por assistir, e até o próximo vídeo.